O M. Night Shyamalan, ele está fazendo nos últimos anos filmes de prisão, né? De cárcere privado, em que um personagem ele é aprisionado, torturado, e ele é preso e tenta escapar dessa prisão. Então nós tivemos vários filmes do diretor em que a história basicamente era essa. Há muitos filmes desse tipo, mas quando o protagonista ele é um serial killer, tá? É uma história mais diferente do que está sendo feito por aí. Porque geralmente o protagonista no filme de prisão, ele é um personagem bonzinho. Aqui ele é um anti-herói, ele é um serial killer. Então isso torna a história apimentada, né? Diferente. E o filme, ele basicamente segue uma estrutura meio parecida até com o jogo Metal Gear Solid. Porque basicamente é o protagonista, o personagem interpretado por Josh Hartnett, tentando escapar desse estádio. Então ele vai por ali, vai por aqui, se esconde de outros personagens policiais, se passa, né, por um trabalhador ali e tal, etc. E isso torna o filme bastante interessante, divertido, tá? Um problema que eu vejo é que, assim, o fato dele não ser torturado, tá? Não ter cenas de tortura física, faz com que o filme, e ele também não emprega nenhuma violência física muito grave a ninguém no filme. Em certos momentos pontuais há uma violência gráfica, mas é muito leve. Isso faz com que a história perca um pouco da tensão e da dramaticidade. Então a gente vê aqui o máximo de violência ocorrendo é quando ele aperta os olhos de um determinado personagem. Tirando isso, a história ela é bastante leve. Isso eu acho que atrapalha um pouco. Eu até entendo que ele nunca iria fazer algo de ruim. Aqui vamos para a área de spoilers, tá? Ele nunca faria algo ruim para a mulher dele. Mas ali para a cantora ele poderia. Então essas cenas com a cantora, por exemplo, perdem um pouco da tensão, da força dramática. Por quê? Porque a gente percebe que o filme ele nunca vai fazer. É até engraçado, mas o fato do diretor indiano colocar sua filha ali para interpretar a cantora, meio que também enfraquece, porque a gente percebe, ao decorrer do filme, dos momentos, assim, dessas cenas, que nada muito grave vai acontecer com ela. Isso vai tornando a narrativa muito leve, muito leve, né? Isso enfraquece um pouco essas cenas finais do terceiro ato da história. Outra coisa, o terceiro ato da história, ele tem a participação da filha, da mãe, da mulher e mãe, só que a gente não tem nenhuma relação com a mãe, né? Até então não tivemos nenhuma cena para apresentar essa personagem. O filho, pior ainda, aparece um filho lá. Qual é a necessidade de colocar mais uma criança, tá? Isso me chateia um pouco. Esse excesso de família que parece que o M. Night Shyamalan adora, né? Então, pra quê? Qual é a necessidade de colocar uma criança ali, um menino? E aí isso faz com que o filme também, esse terceiro ato, fique um pouco fraco, né? Em termos de drama, porque a gente não apresenta esse personagem, não há relação. A técnica, a tática, né, do roteirista de criar pistas e recompensas é um pouco afetada, porque você não consegue recompensar nada, né? Porque não tiveram cenas já apresentando essa dinâmica dessa família. Então, quando o terceiro ato ele é junto com esses familiares e a gente não foi apresentado esses personagens antes, a dinâmica, as falas, não há não tem um payoff, né, que dizemos em roteiro. Não há falas que retornam, não há temas que retornam, não há objetos que retornam. Então o filme acaba perdendo um pouco da emoção, digamos assim, nesses momentos. Mas as atuações são boas, tá? As atuações são boas. A direção do M. Night Shyamalan é boa. Ele perdeu aquela mania dele de prolongar demais certas cenas, certos enquadramentos. Antes ele ficava mais tempo.
a narrativa dele, principalmente Dama da Água, era extremamente chata. Aqui não, aqui é envolvente, tá? As cenas são uma diferente das outras. Embora, por exemplo, esse filme conte com várias cenas de tentativa de escapada, cada tentativa é um pouco diferente da anterior. Isso faz com que o filme se torne completamente mais divertido e mais original. Só que existem problemas de roteiro sim no filme. Pô, como acreditar, tá? Que aquele personagem lá que dá a camisa pra ele vai falar coisas tão importantes assim. Eu entendo que isso eleva um pouco o humor da história, a comédia do filme, mas se enfraquece um pouco a verossimilhança da história, tá? A gente acaba não acreditando muito no que ocorre. Outro problema do filme é certos enquadramentos. Ele filma os policiais chegando em cada pai e pegando e levando. Essas cenas são artificiais pela forma como elas são filmadas, pela forma como elas ocorrem. Então toda vez que o personagem de Josh Hartnett, ele olha para trás, há algum pai se levantando, indo embora. Enfim, outra coisa, né? O serial killer, geralmente, ele é branco, tá? E aqui a gente vê pais sendo levados, pais negros, porque ninguém ali pensa em levar o personagem, tá? Há furos de roteiro nesse filme, há alguns furos de roteiro, mas nada que me incomode tanto. A primeira coisa que a gente poderia pensar ali é, pô, aqui tá um personagem pai branco tentando sair do estádio. Vamos prender esse cara, tá? Vamos investigar esse cara, mas ninguém pensa nisso. É absurdo, tá? E outra, o cara conta que a menina tem câncer e o personagem lá, interpretado pelo diretor indiano, o M. Night Shyamalan, simplesmente acredita, tá? Mesmo sabendo que tem um serial killer lá dentro do estádio, não faz muito sentido. Sabe que o cara iria mentir, tá? Pra tentar fugir. Então, a forma como o personagem adquire informações é feita de uma forma meio fácil demais para o protagonista, o que não deveria ocorrer. O roteirista tem que tornar cada vez mais as coisas mais difíceis, mais complicadas, e fazer com que o personagem seja inteligente o bastante para sair dessas dificuldades. Nesse processo, em criar conflito e fazer com que o protagonista saia desse conflito, dessa barreira, desse obstáculo, isso demonstra a inteligência do roteirista ao escrever a história. Então, quando ele entrega as coisas muito fáceis, isso quer dizer que o roteirista não quer pensar muito. Ele não quer pensar, não quer se colocar ali dentro da mente do protagonista e conseguir sair de uma certa enrascada, de um certo obstáculo, tá? Então esse é um dos problemas. Mas há pontos positivos sim no filme. A relação, a dinâmica entre pai e filha é muito boa, muito carinhosa. A atuação da menina é perfeita. A gente acredita ali que é um pai e uma filha, tá? Então é emocionante. Isso é importante para o terceiro ato da história, que realmente é tocante de certa forma. O Josh Hartnett também está muito bem no filme. Isso também ajuda no terceiro ato da história, principalmente quando ele vê a mãe dele, né? Então, essas cenas funcionam por conta disso. Os outros personagens, os demais personagens também estão atuando bem. E até quando ele leva choques e etc., essa cena é bonita de se ver. É um filme bonito, porque é um filme bem dirigido pelo diretor M. Night Shyamalan. E praticamente a minha cena favorita é quando o personagem Josh Hartnett se vê preso. Quando ele vê que uma porta está cheia de policiais, na outra entrada, na outra porta tem câmeras de vigilância, e ele se vê completamente encurralado. E a câmera filma ele, vai com calma, filma esse desespero do personagem. Esse é um dos pontos altos do filme, tá? Mas, então, A Armadilha pra mim, tá? É um filme bom. Eu diria até muito bom, mas não é excelente por conta desses probleminhas. Tá ok? Então, obrigado por esse vídeo. Espero que vocês gostem e compartilhem.